boa tarde a todos. Primeiro, agradecer também, não é, pelo CEDIC, pelos organizadores, a presença de todos aqui. Agradecer a oportunidade também do CEDIC estar aqui, não é, apresentando, participando dessa discussão. Nós viemos, né, acompanhando aí, com várias outras instituições, com os colegas, com militantes, essa discussão. Então, eu vou tentar, um pouco na minha fala aqui, num primeiro momento, falar muito brevemente ou destacar algumas ideias, não é, sobre essa questão das outras fontes. Não é? O que a gente está um pouco falando quando a gente pega essa conjuntura da Comissão da Verdade, fala o próprio nome, né, que a gente deu para a seção das outras fontes, não é? O que seriam essas fontes? Claro, referenciadas, a gente sabendo. As fontes centrais são aquelas fontes pelas quais, não é, todo o movimento lutou e brigou para que elas se tornassem públicas e que estão aí, a gente, não é, vai colocar, e que um pouco tiveram expostas hoje aqui de manhã, quer dizer, começando com o DOPS de São Paulo, só em 94, e depois como que foi. Então, o que nós estamos falando em relação às outras fontes, não é? E dentro disso, é claro, falar que nós temos no CEDIC, como nós temos trabalhado em relação a essa questão das fontes, e aí já nomeando que essas são fontes da resistência. Não é? Quer dizer que essas, ou a maioria, não é, das fontes que nós temos chamados de outras fontes, diz respeito a fontes ou produzidas ou recuperadas pelos movimentos de resistência, não é? Pelos os diversos momentos. Então, nesse sentido, não é? Quer dizer, eu acho que a gente tem que localizar que a disputa por esses acervos, pela sua publicização, pelo seu tratamento, para a gente poder trabalhar, é uma disputa, não é, pela memória, e é uma disputa que está muito clara nas conjunturas históricas que se colocam para a gente, né? Está dizendo aí, quer dizer, a oportunidade que nós temos agora, não é, e qual a conjuntura que nós temos para ver como os acervos, como a documentação, ou que a gente viu hoje de manhã, foi queimada não sei quando, está escondida não sei onde, qual o dever do Estado de patrimonializar essa documentação, ou seja, assumir sua guarda, preservação e acesso público. Eu acho que nós estamos num momento privilegiado para isso. No entanto, o que eu quis pontuar aqui é que isso não começou agora. Não é? Quer dizer, essa luta em favor da preservação desses acervos, da discussão dessa memória, ela enfrentou conjunturas muito mais duras que essa, não é? E ela vem sendo trazida aí, a gente vai ver isso depois, principalmente pelos movimentos de defesa de direitos humanos e os movimentos de resistência, como os grupos Tortura Nunca Mais, pelos familiares, né, de desaparecidos, pelos grupos de presos políticos. Essa luta, não é, pela reivindicação da abertura dessa memória, ela foi uma luta, principalmente, não é, desses grupos no decorrer, não é, que vem aí mais claramente desde o final da década de 70. Não é? Essa vai em vários momentos, se a gente vai para essa história, por exemplo, inclusive, se a gente pegar o portal de Memórias Reveladas, hoje a gente vê, não é, quer dizer, reivindicações unidas aos grupos Tortura Nunca Mais, do que era chamados arquivos, os portais da intolerância, né, os arquivos da intolerância. Toda essa preocupação com que a gente chegasse, né, a essa verdade, a essa memória, tinha junto, não é, essa reivindicação por acesso à informação, à documentação e à preservação e o acesso a esses acervos. No entanto, as conjunturas não eram muito favoráveis, não é? A gente conseguiu, eu vou pegar para frente, vários momentos. No entanto, eu acho que essa nossa conjuntura, atualmente, é extrema,
não é extremamente importante, juntando a Comissão da Verdade e a Lei Geral da Informação. Eu acho que Maurício hoje nos deu uma notícia que eu gostei, como é que, por exemplo, a questão do acesso à documentação que está no Arquivo Nacional, parece que agora nós vamos andar bastante quanto à questão do livre acesso a isso. Então, isso é ultra importante. Acho que esse é um país, não é? Esse é um momento que a gente tem muitas possibilidades. Se a gente pensar e aprender com a experiência, esse é um movimento. Se a gente vai, por exemplo, as informações da Anistia Internacional, nos últimos 30 anos, 40 anos, não é? A partir da década de 70, mais 35 comissões da verdade atuaram em busca da história, da memória, da justiça de transição, desse passado recente, principalmente na Europa, a partir do Muro de Berlim, em várias outras questões. Na América Latina, nós temos aí, né, vários exemplos, países que tiveram, não é, sucessivas, 2 comissões, e se a gente olha para essas histórias, a gente olhando, por exemplo, para a Argentina, para o Uruguai, esses foram momentos extremamente ricos, né, de preservação desses acervos, de abertura desses acervos e, principalmente, né, de levar esses acervos à discussão da sociedade. É um momento extremamente... Hoje nós estamos falando de manhã, o pessoal, não é, cobrou lá, dessa dimensão do imaterial. Né? Qual é esse espaço, não é, imaterial de discussão da Comissão da Verdade, que é essa discussão sobre o imaginário, não é, a ideia que nós temos dos projetos, dos movimentos, das arbitrariedades não é, que ocorreram em nosso país. Então, acho que esse é um momento fundamental para a gente estar pensando, não é, em como não só preservar, dar acesso, mas também mobilizar para a discussão desses acervos. Então, acho que a gente também tem muito a aprender com esse movimento que foi feito. Não é? Se a gente vai à Argentina, se a gente vê o Uruguai, se a gente vê a quantidade, não é, de livros, de discussões, de peças, de música, que acabam, não é, se gestando nesses momentos. Então, é isso que eu falei, quer dizer, resgatar, quando a gente está falando, então, desse movimento de resgate, quando foram produzidas essas outras fontes? Quando que elas foram guardadas? Né? Com que preocupações? Eu acho que isso tem a ver, principalmente, esse movimento foi carregado, esse movimento não só da questão da memória, mas da possibilidade de uma outra história sobre a ditadura, vem sendo carregado por grupos de direitos humanos, e é esse movimento que, junto ao movimento da formação de ciência e documentação com os movimentos sociais, junta esses acervos das outras fontes. É esse, não é, movimento social que vem aí desde o final da década de 70, portanto, não é, em 40 anos, que juntam, não é, esses acervos que a gente está chamando, em grande parte, das outras fontes. Não é? Que junta, eu acho que junta aquela reivindicação, não é, a reivindicação por direito, não é, a memória, pela possibilidade de uma outra história, pela possibilidade, não é, da reparação, com a formação de centros de documentação universitários e populares. Né? Se a gente pegar a história da formação de alguns dos centros, né? Teve vários de direita também, mas vários dos centros de documentação universitários se formam aí a partir da década de 70, do final dos anos 70, e também centros de memória popular, uma grande quantidade, ligados, não é, a uma preocupação dos movimentos da necessidade de criar, não é, os seus espaços de formação, comunicação e também de preservar a memória daquela resistência. Então, se a gente pegar, por exemplo, amanhã nós vamos ter espaços como o CPV, espaços como o CESEP, espaços como o são esses centros. E os centros universitários, vários desses se formaram, não é? O CEDIC é um deles, não é, que se forma o CEDIC é de 1980. Antes anteriores, tem o caso, não é? Por exemplo, a Unicamp, que o Alvo vai falar para a gente, mas vários outros, se a gente pegar em vários momentos. Então, a recuperação, preservação e publicização da documentação
relativa aos movimentos de repressão e de resistência, eu acho que esses centros abarcaram como dimensão, né, de direito à informação e à memória. Então, vários desses centros, não é, tinham muito claro, eles nascem junto com esse movimento. Não é? Eles trabalham junto com esses movimentos na pesquisa, no precisar. Então, isso é quase... gera a natureza dos acervos e dos arquivos. Além de uma política, não é? Uma política de acolhimento, organização e publicização de conjuntos documentais de movimentos e militantes, muitas vezes considerados que são arquivos que estavam em risco, ou arquivos ocultados, arquivos reprimidos, não é? Que nós chamamos, que se dá acolhimento, vários, não é, desses centros, dessas características, são centros que se formam no acolhimento não é, a esses acervos. Então, é importante a gente ver o casamento, não é, desses lugares de memória, não é, desse centro de documentação, que acolhem nesse momento. Então, essas outras, o que nós estamos chamando, não é, as outras fontes da ditadura, não é, aqui, como eu disse, primeiro, são fontes produzidas ou recuperadas pelos movimentos sociais e de resistência à ditadura. Não é? Produzidas no seu sentido de que elas, da sua atuação, da formação política dos seus militantes, da forma como ela quer dizer à sociedade, mas também fontes recuperadas. Não foi só produzir fontes. O Tortura Nunca Mais é claramente um exemplo disso. É um movimento, não é, de resistência que vai lá e recupera, não é? E tem essa fonte que não é uma fonte, não é, produzida pelo movimento. Então, nós temos fontes produzidas pelos movimentos, mas recuperadas pelos movimentos, não é? Constituem esses acervos. São fontes o quê? São instrumentos de organização, programas, não é? São fontes de atuação, não é, de formação, mas também são fontes de comunicação dos próprios movimentos na sociedade. Há também, e essa é uma parte muito importante, vários desses movimentos têm uma preocupação grande com o registro e a denúncia. Não é, com o registro e a denúncia do que estava acontecendo. Então, eles, em termos da Comissão da Verdade, talvez eles não serão no sentido, não é, de ter o fato claro quando foi, mas eles dialogam em dois sentidos muito, muito claros. Eles dão pistas para a gente ir atrás, não é, de coisas que a gente... eles também... dialogam, contestando, questionando, não é, mostrando sujeitos de outra forma, mostrando projetos de outra forma, mostrando razões da ação de outra forma. Então, isso eu acho que é importante, para além da reparação, o importante, não é, na Comissão da Verdade, a gente estabelecer, afinal, essa pluralidade, não é, das razões não é? Quer dizer, de voltar àquele tempo e as razões da resistência, as razões da luta armada, né? Os projetos que se foram. Então, essa é um pouco outras fontes. Chegamos ao CEDIC, eu espero que eu tenha tempo. Quanto tempo que eu tenho? Não, que eu tenho que correr. Pode ficar tranquilo. Tá. Então, chegar um pouco ao CEDIC, então, acho que o CEDIC se forma, não é, nesse movimento, nessa história. Primeiro, ela se liga a essa história mais geral e se liga à história da PUC, né, na sua articulação com o movimento de resistência à ditadura e pela democratização do país, não é, naquele momento. Então, o CEDIC se cria muito claramente a partir, não é, de necessidade da universidade e vai para essa questão. Também o CEDIC, o que ele tem hoje, tem muito a ver com a importância de militantes e movimentos de católicos, não é, naquele processo. No processo aí, tanto da conjuntura, não é, das lutas do início dos anos 60, não é, que emergem aí nesse processo da ditadura, como no processo da década de 60, 70. Né? Grande parte da documentação e dos acervos do CEDIC, embora a gente tenha desde 1900, se reportam e dizem respeito à década de 60, 70, 80 e 90.
Essa são a maioria. E se deve também a uma política de captação e formação de acervo voltada para acervo dos movimentos sociais de resistência e defesa dos direitos humanos. Quer dizer, aqui eu não posso, quer dizer, deixar de falar, quer dizer, o CEDIC, eu estou no CEDIC, coordenando o CEDIC há 2 anos, a professora Iara Uncuri coordenou o CEDIC por 18 anos, quer dizer, houve uma política muito clara e empenho da professora Iara, ligada muito a uma política de um grupo, de grupos de pesquisa da universidade, de interesse, de captação, de dar a esse centro de documentação, a nosso acervo, esse perfil e esse acolhimento que abriga e mobiliza para a pesquisa sobre movimentos sociais, movimentos de resistência e defesa de direitos humanos. Então, eu acho que é nessa história que se forma. Aí está só a página, eu não entrei na internet aqui, senão eu ia apanhar, mas vocês podem entrar. Essa é a página inicial hoje do CEDIC, que vocês têm acesso a todo o inventário do CEDIC, ou seja, a descrição de todos os fundos, coleções, as nossas publicações, as mostras virtuais, eventos e notícias. Nós, na PUC, estamos aí numa discussão grande, nós temos uma dificuldade muito grande de ter espaço para acervos virtuais. Então, nós estamos aí, claro, nessa discussão e mais para frente, da necessidade do arquivo, da presença maior e da importância para a acessibilidade e democratização da informação, de que os acervos estejam digitalizados. Mas, como estava dizendo Laura hoje de manhã, digitalizar um acervo não é só botar as imagens lá e vamos. Quer dizer, há todo um trabalho de organização que é preciso ser feito e, depois, todo um trabalho de garantia de acesso. Eu fico com a maior inveja quando eu vejo a Assembleia Legislativa, quer dizer, que tem um portal e capaz de bancar esse acesso. Acho que aí nós temos que discutir um pouco essa questão da democratização. Bom, aí eu vou começar a falar, então, da natureza dos fundos, destacar alguns fundos, alguns arquivos, alguns conjuntos de documentação do CEDIC que eu acho que interessam particularmente a essa nossa discussão da Comissão da Verdade. Quer dizer, então, como eu disse, grande parte, CEDIC se forma, grande parte dos seus acervos são ligados, a parte significativa ligava a grupos militantes e movimentos articulados por católicos, leigos e cristãos, principalmente na década de 60, 70 e 80. Eles referem-se à vida de estudantes, trabalhadores, sacerdotes, profissionais, movimentos diversos e organizações nesse período da ditadura. Um dos fundos mais importantes e que está, inclusive, no portal do Memórias Reveladas, é o Fundo da Ação Católica Brasileira e seus movimentos específicos de juventude, ou seja, a juventude estudantil católica, a juventude universitária católica, a juventude operária católica, a juventude agrária católica e a juventude independente católica. O CEDIC possui, quer dizer, grande parte, um acervo bastante importante dessas organizações. Aqui, e é importante, eles trazem para a gente, quer dizer, vários desses militantes, jussistas, por exemplo, estavam articulados em direções de UNE, em várias, do movimento estudantil daquele momento, gessistas, em UES, nas uniões estaduais de estudantes, nas uniões metropolitanas, mas também em outras ações, e com outras tendências, nas suas tensões, tiveram e fizeram parte daquele movimento, principalmente do início das décadas de 60 até 68, 69, se a gente pensar aí a grande data. Se a gente pensar a JOC, jocistas, a JOC teve aí também
muito junto ao movimento operário. Se a gente pensar, por exemplo, a articulação de comissões de fábrica, de oposições sindicais, muito jocistas, né? A igreja está aí, então tem muito a ver com isso. A JAC, que é a Juventude Agrária Católica, está aí, tem ligações naquele momento também com as ligas camponesas e com atuações, não é, de movimentos no campo, inclusive ações armadas no campo. Então, alguns exemplos só para a gente brincar, é enorme esse, não é, mas para a gente pegar. Esse é um programa, não é, de GEC de 62, de 66, é muito interessante a gente ver o que é esquerda, o que é direita, não é? Então a definição, não é? Quer dizer, encontramos as forças à esquerda, as forças de direita. Entendemos por esquerda toda a força renovadora que não aceita. Por sua vez, entendemos por direita aquelas forças que atuam no sentido da preservação da atual estrutura. Nós lembramos dessa fala, né? Eu e o Antônio Celso fomos colegas de graduação em Brasília. Aqui, outra, uma carta de um militante de GEC para outro, de Juiz de Fora, de 64, não é? Logo depois, às vezes, do dia 20/4 de 64, logo depois. E o que ele está dizendo? Que em Juiz de Fora, não é, se fechou, se acabou com a missa dos estudantes, se fechou a sede, não é? E está aí reclamando, não é, da intervenção na ação católica em Juiz de Fora e da ação, não é? Essa aqui, não é uma carta manifesto assinada por uma quantidade grande de sacerdotes em 27 de agosto de 68, quando da prisão e expulsão do padre Pierre Valtiers depois da greve de Osasco. Não é? Quer dizer, então, dessa toda a questão, e como foi, eles falam muito, né? Hoje soubemos que você foi expulso do Brasil. A estas horas você já se encontra na França. Você foi uma pedra nos sapatos que queriam caminhar sobre a miséria do pobre sem sentir o menor incômodo. Preferimos um Pierre Valtiers expulso a um Pierre como tantos outros que não são expulsos e nem presos, porque ainda dorme o sono do comodismo e do falso covarde. Segue a carta, quer dizer, que tem tudo a ver com aquele momento e com a prisão. Quer dizer, esses são vários que dialogam com aquele momento do que foi a prisão do Valtiers. Esse aqui também é um manifesto de 66 de Juque, logo também depois do 20º do 28º Congresso de Belo Horizonte, em 66, da UNE, não é? Depois das prisões, e como é que esse manifesto se coloca naquele momento. Outro, dentro disso, dentro dos movimentos de ação católica, nós temos também um conjunto de depoimentos orais com militantes de Joque e de Juque. Não é? Então, por exemplo, aí um exemplo do Frei Romeu Dalle, que, afinal, foi um dos grandes doadores, não é? Todo mundo sabe da importância do Frei Romeu Dalle, não é? Desde da ação católica lá atrás, passando pela Juque, e depois ele vai dirigir o CPV, não é? Durante muito tempo. Então, o Frei Romeu Dalle é um do que doou, né? Esse acervo, eu não falei, ele vem para o CEDIC, via o quê? Via aquilo que militantes tinham conseguido esconder em casa, tinham em casa, vários, e vem também com um acervo grande que vem do Instituto Nacional de Pastorais, num projeto do CEDIC junto com a CNBB. Então, ele vem completar esse acervo. Então, temos também esse conjunto de depoimentos orais. Um outro grande fundo de importância para a gente, para esse momento, é o fundo do Comitê de Defesa dos Direitos Humanos para o Cone Sul, o Clamor, não é? Que é um fundo que, inclusive, ganhou o selo, né, de Patrimônio da Humanidade pelo Programa Mundial da Unesco Brasil. Não é? Então, ele é patrimônio da humanidade nesse sentido. O Clamor, não é? Quer dizer, nós temos o acervo bastante completo do Clamor. Eu conheci há pouco,
não é, a atividade do Clamor, e cada vez mais estou lendo sobre o acervo e vendo a documentação. É uma coisa impressionante o que esse comitê, o Comitê de Defesa, né, dos Direitos Humanos no Cone Sul, ele, na verdade, começa com uma ideia de 3 pessoas, em 78, do Greenhalgh, da Jean Rocha, oh, meu Deus, Jamheit, né, do pastor Jamheit, começa e que fundam, né, frente à situação das ditaduras na América Latina, assumem e não é, quer dizer, ajudados nessa tarefa pelo Dom Paulo Evaristo Arnes, e abrem uma salinha, não é, na Cúria, não é, fica uma entidade ligada à Comissão Pastoral de Marginalizados da cidade de São Paulo. Não é? E o Clamor ele vai funcionar entre 1978 e 1991, e ele realmente conseguiu. Não é? Ele vai, com algum trabalho voluntário, mas ele conseguiu, não é, fazer um trabalho de defesa de direitos humanos nos países do Cone Sul que é impressionante. A rede, não é, a rede de solidariedade que o Clamor conseguiu articular é impressionante, mas não só a rede. 5 minutos eu tenho, tá? Peraí, já vou correndo. Não só a rede de solidariedade, a rede de registro e denúncia. O pessoal diz que a Jean, conversando com ela, mas também o Jair, eles são minuciosos, não é, no registro. Nós temos hoje, dentro do Clamor, vocês vão ver, mais de 3.000 fichas localizando, não é, quer dizer, o preso, o militante, quando ele foi preso, em que situação foi presa, por quem foi preso, a última vez que o viu, quando ele desapareceu. Temos depoimentos. Não é? E, na verdade, o Clamor dá para a gente uma coisa que é muito interessante, que eu falo que é a contramão da Operação Condor. Não é? Quais as conexões, não é, que a ditadura brasileira tem, não é? Quer dizer, no que significou essa articulação na América Latina, e o Clamor vai... A importância, por exemplo, é a partir do Clamor que começa a se localizar, não é? Se foi extremamente significativo para o movimento de direitos humanos na América Latina, os primeiros duas crianças, né, na invenção argentina de desaparecer com filho de militante e dar para adoção, não é, em outra. Então, a primeira que se localizou, não é, os filhos, que não é a lembrança desse cartaz. Então, aí, alguns exemplos, só queria dizer, o Clamor editou um boletim que corria o mundo inteiro, não é? Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina, África, que é o Clamor, que era trilíngue, não é? E ele vai o tempo todo, por meio, não é, desse boletim que se consegue fazer a repercussão parar, não é, ações imediatas. Eles tinham um lema muito claro, que tem que ter... Não é? Nós temos que ter agilidade na denúncia, botar na imprensa, sair certo, porque aí nós salvamos, pelo menos, a vida, localizamos. Então, o boletim Clamor foi extremo. Esse foi o primeiro boletim, quando estava às vésperas da Copa do Mundo na Argentina, não é, que eles fazem, e soltam, e é um boletim, inclusive, que vai clandestino, ele em espanhol é distribuído, segundo falam nos arquivos. Esse aí é um outro exemplo, uma correspondência imensa de negociações, registro, para assegurar, não só a solidariedade, mas a vida das pessoas e tal. Esse é um telegrama de Dom Paulo, por causa do Domingo Leino, quando o Domingo Leino está preso no Paraguai. Pedindo, então, dirijo-me saludos e lá inquietude suscitada pelas informações em torno do confinamento do Dr. Domingo Leino. As condições e limitações de sua situação fazem caso comparável aos demais detenidos, e segue. Quer dizer, há inúmeras, localizando, essas questões. Essa é a ficha, quase eu falei, quer dizer, uma quantidade de fichas que localiza qual era, qual a profissão que foi preso, o que ele era, como ele militava, e vai acompanhando
a vida, e é em cima, por exemplo, desses registros que, junto com as Madres da Praça de Maio, se publicou o primeiro livro Desaparecidos na Argentina, não é? A partir das fichas do Clamor. Bom, então o Clamor é essa importância. Eu vou aqui. Né? Outro, por exemplo, ligado a isso, é o movimento de educação de base, que tem tudo a ver com a prática justista. Essa é a primeira folha da cartilha que foi recolhida, né? Logo após, do movimento de educação de base, com aquele programa amplo, né, de usando o rádio por todo o Brasil para a educação popular, naquele momento. Para a gente ver também, quer dizer, as áreas que não é, quer dizer, não só foram perseguidos, mas que a ditadura civil militar atua. Por exemplo, na área da educação, quantos projetos foram barrados, parados, e a gente até hoje está para recuperar essas referências, não recuperado inteiro. Esse é outro, aquela coisa de recuperado. Na verdade, os serviços vocacionais do Estado de São Paulo, né, foi um projeto extremamente inovador. Hoje nós temos aí, não é, quer dizer, vários que foram daqueles, e foi um projeto, não é, que foi barrado e que a coordenadora, a professora Maria Nilde Michelani, foi, né, presa depois e naquele momento. Esse, por exemplo, os ginásios vocacionais eles tinham, né, em várias cidades de São Paulo. Esse é um mandato de busca e apreensão para o ginásio vocacional em 66, e no teor, não é, quer dizer, entra, prende, arrebenta, tira tudo, não é, a violência que se colocou naquele momento. Bom, para além de vários desses acervos que estão e dá para entrar, nós temos no CEDIC uma rica imprensa alternativa do período, não é? Que existem vários outros acervos que eu acho que a gente vai ter aí disponível, não é, no projeto que o Instituto Vladimir Herzog fez, que digitalizou. Então, a gente fez uma cooperação, buscamos todo mundo. Então, acho que essa também é uma fonte importante, a fonte daquilo que a gente chama a imprensa alternativa e a imprensa de esquerda, que a gente possa disponibilizá-las, né, dos movimentos sociais de igreja, da imprensa clandestina. Aí só para a gente brincar do Pasquim naquele momento, né, da luta da anistia. Outro espaço que nós temos, aí não são os fundos, mas são as coleções, não é, que foram sendo agregadas no CEDIC, sobre movimentos sociais, movimentos de direitos humanos, de organizações de esquerda, que estão agregadas, não é, de movimento de mulheres, de movimento já na redemocratização, que tem coleções importantes para esse momento. Para finalizar, um pouco assim, bom, nós temos essa documentação toda, o que nós estamos fazendo, não é, nessa conjuntura, e o que coloca aí para frente como discussão e perspectiva. Nós temos, não é, já faz, eu acho que algum tempo, viemos trabalhando, falamos que nesse trabalho não é de hoje, mas nos últimos 2 anos, 3 anos, temos 3, 4 anos, temos buscado, não é, nos articular mais e mais a essa luta pela memória, pela verdade, pela informação. Nós integramos não é, a Rede de Memórias Reveladas, estão lá o Fundo Clamor, a ACB. Temos tido dificuldade, porque para tornar mais público isso, a gente... as instituições das outras fontes não tiveram qualquer apoio financeiro, não é? Não conseguimos ainda, não chegou a nossa vez ainda dentro do Memórias Reveladas, as outras fontes, não é, de ter. Nós tentamos de vários momentos, mas não tivemos ainda, não é, quer dizer, assim, mas de qualquer forma, quer dizer, nós integramos a Rede de Memórias Reveladas, achamos da máxima importância, estamos fazendo esforços para outra direção, para ver se a gente consegue digitalizar o Clamor, para integrar a rede, não é, Memórias Reveladas. Estamos vendo o projeto FAPET, vendo os editais, correndo atrás para ver o que é que a gente consegue. Nós estamos também
colaborando com o projeto Brasil Nunca Mais Digital, não é? Estamos com estagiário trabalhando, ajudando, estamos aí colocando. E temos trabalhado também junto com o pessoal, não é, da oposição, com a questão da história Conta Comigo, um pouco ajudando naquilo que a gente pode. Então, acho que, para além disso, que a gente tem tentado nós fizemos o que são chamados seminários CEDIC, temos feito pelo menos um por semestre, fizemos um conclamor, a Jean Rocha esteve aqui discutindo com nossos alunos, contando, trazendo para o público universitário isso. No segundo semestre, nós fizemos, Maurício esteve aqui, né, a Politi esteve aqui com a gente, a questão do segredo da informação. Fizemos já esse semestre sobre o MEB, não é, trazendo um pouco. Então, estamos tentando trazer para esse público universitário, professores, as visitas monitoradas, essa. Agora, eu acho que há um desafio aí, como estava colocado, a gente ampliar esses públicos e para os professores do ensino básico, fazer instrumentos que a gente possa mobilizar mais essa discussão. Acho que disso tudo, eu acho que nessa conjuntura também nós temos que reivindicar canais, não é, com apoio, não é, apoio, e isso significa, nós estamos falando de manhã, verbas que tornem possíveis a gente abrir, democratizar e chamar. Temos chamado os pesquisadores para esse tema, pesquisadores da universidade, teses, doutorados, mestrados, mas, para além disso, acho que há aí um trabalho, não é, mais para frente. Então, eu acho que é isso. Aqui está um pouco, quem quiser entrar, o CEDIC, né, @PUC São Paulo BR. Eu acho que o CEDIC está nessa rede para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Depois a gente conversa sobre algumas coisas.